Um grande expoente da administração, da teoria da administração, criador do que se chama de administração científica, foi Taylor. Então, ele veio de uma realidade onde as indústrias buscavam eficiência no seu processo fabril, porque viam nisso uma melhor forma de ter resultados mais positivos, de realmente conseguir produzir utilizando seus recursos da maneira mais adequada e ter melhores resultados. Então, o que se procurava era melhorar a eficiência produtiva, se pensar logicamente, se racionalizar o trabalho, evitar desperdício desde movimentos até de matéria-prima, e com isso, com a redução de desperdícios, se trazer melhores resultados tanto para os donos, para os patrões, quanto para os empregados, que conseguiriam ser mais eficientes e ter menos esforço na produção. Mas para que isso acontecesse, o trabalho precisava de ser redefinido, ser pensado de uma forma mais lógica. Os trabalhadores também deveriam pensar em procurar ser mais eficientes, não pensar de uma forma que está sendo explorado ou qualquer coisa assim, e sim a meta, a ideia seria que eles pensassem que poderiam produzir mais e que as técnicas o ajudariam nesse sentido. Tá? Então, para isso foram pensadas as principais contribuições de Taylor, foi no sentido de se redefinir, na verdade, se definir melhores métodos de produção para se conseguir melhores resultados com menos esforço e com mais eficiência. Para realizar seus trabalhos, Taylor estudou tempos e movimentos dos trabalhadores. Ele passava o tempo olhando como os trabalhadores faziam as atividades e cronometrando, buscando um tempo mais adequado, um tempo em que fosse viável e o tempo que fosse mais eficiente para fazer as atividades. Ele olhava como os trabalhadores faziam para tentar ver as melhores formas e, posteriormente, pegar aquelas melhores formas e difundir para os outros para que eles também trabalhassem de uma forma mais eficiente. Fazendo essas análises, ele chegava e tentava otimizar, fazer com que fossem definidas melhores técnicas para poder se conseguir fazer mais com menos tempo e menos esforço. Além disso, uma proposta do Taylor foi que os trabalhadores ganhassem a partir do quanto eles conseguiam produzir. Então, se eles produzissem mais, ele ganharia mais. Nesse sentido, ele procurava aumentar essa eficiência, fazendo com que o trabalhador ganhasse mais e também com que o patrão tivesse um retorno mais positivo, porque ele tinha uma produção maior. Além disso, o estudo de uma melhor forma para se produzir fazia com que fosse minimizado o esforço muscular do trabalhador, levando à redução da estafa, a conseguir realmente ser mais produtivo. Taylor, então, propôs 4 princípios para a sua filosofia da administração. A administração deveria pagar altos salários e ter baixos custos de produção, para que com isso ele conseguisse motivar os trabalhadores fossem mais eficientes, trazendo resultados melhores em termos de escala, em termos de produção, mas com isso era compensado, talvez esses custos dos salários, com o baixo custo de produção pela eficiência dos trabalhadores. Conseguindo trabalhar isso deveria ser feito por métodos científicos, para se estudar, para se avaliar, para se analisar como seria a melhor forma de fazer cada passo do processo produtivo, conseguindo definir, estruturar, fazer com que os passos fossem executados da melhor forma, o custo era reduzido e a eficiência aumentada.
Para conseguir isso, além de se estudar os métodos, era necessário que as pessoas fossem escolhidas adequadamente. Além de ter uma seleção criteriosa, também treinar as pessoas para que elas conseguissem, né, realizar suas atividades da melhor forma, explicar cada passo, cada movimento que deveria ser feito. Além disso, a administração deveria buscar uma atmosfera cordial com os trabalhadores, sem conflito, convencer os trabalhadores que a administração tem uma preocupação com sua estafa, com suas ações, com o seu trabalho em si, e buscar fazer com que os trabalhadores tivessem interesse, gostassem de trabalhar dentro da organização e aplicar bem os princípios e serem mais eficientes, na verdade. Outro personagem fundamental dessa época foi Henry Ford. Ford colocou na prática e foi quem realmente trabalhou a questão da linha de montagem. Ele pensava que os padrões, as formas de se atuar deveriam ser definidos, né, e trabalhados de uma forma que realmente se buscasse e se conseguisse o máximo de eficiência. Para isso, ele desenvolveu uma forma competitiva em que ele fez um Ford T muito mais barato do que a concorrência na época, e ele fez isso de uma forma que ele limitava o seu produto. Diz a lenda, né, que ele dizia que o cliente poderia escolher o carro da cor que quisesse, desde que fosse preto. E o modelo que ele quisesse, talvez desde que fosse o Ford T que estava disponível. Para poder ser eficiente, então, ele trabalhava com peças e componentes padronizados e que pudessem ser intercambiáveis, ou seja, tinham poucas peças, tinham poucas variações que as pessoas conseguiam manipular, desde produzir adequadamente pela experiência, pelo processo repetitivo da construção, mas também para realizar substituições, manutenções nos veículos, ter o máximo de padrão de uniformidade das peças para conseguir bons resultados. Além disso, né, o trabalhador era altamente especializado naquela atividade que ele fazia. Ele era treinado, ele executava uma tarefa fixa para fazer um determinado processo. Chegava-se, a ter um trabalhador que, por exemplo, ele poderia ser o responsável por apertar o parafuso da roda direita da frente do carro. Provavelmente ele não fazia só isso, mas exagerando um pouco, né? Poderia-se ter uma especialização em níveis altíssimos, né, que era o desejado, porque essa especialização era considerada uma necessidade, né, a forma adequada de se conseguir uma maior eficiência.